Se você está pensando em comprar um imóvel aqui na Itália, seja para morar, para ter uma base aqui na Europa ou como investimento, provavelmente já ouviu um monte de informações desencontradas. Um monte de eu ouvi falar que casas de €1, isso é fácil ou isso é impossível para um estrangeiro. Meu nome é Otávio Nani, eu sou fundador da Casa Nani. Nós não somos uma imobiliária aqui na Itália, somos uma assessoria patrimonial. Acompanhamos brasileiros do início ao fim desse processo, da escolha da cidade até a escritura, a reforma e a gestão pós-compra. Separei aqui as perguntas que eu recebo com mais frequência dos meus clientes, que deve ser exatamente o que está passando pela sua cabeça agora. Vamos direto ao ponto. Estrangeiro pode comprar imóvel na Itália? Sim, pode. A Itália tem um acordo de reciprocidade com o Brasil. Então, o brasileiro tem o mesmo direito de comprar um imóvel aqui na Itália que um cidadão italiano tem de comprar no Brasil. Isso surpreende muita gente, porque em outros países esse processo ele é muito mais restrito e aqui não é. Preciso ter cidadania ou residência italiana para comprar? Não. Você não precisa de cidadania, não precisa ter residência e não precisa estar morando na Itália. O que muda é a documentação e alguns detalhes do processo, mas a compra em si está aberta. Consigo comprar morando no Brasil sem vir para a Itália? Sim, é muito comum um cliente participar de forma remota, com procuração ou até mesmo vir apenas para a etapa de conhecer o imóvel e assinar. Isso é uma das coisas que fazemos. Representamos o cliente aqui na Itália enquanto ele resolve a vida dele no Brasil. Quais documentos brasileiros são necessários? A lista varia conforme o tipo de compra e o perfil do comprador, mas em geral envolve documentos pessoais traduzidos e apostilados, comprovação de origem dos recursos e o Código Fiscal italiano, que é o equivalente ao CPF brasileiro. Esse documento, sim, é obrigatório em qualquer transação aqui na Itália. Mas não se preocupe, nós cuidamos de obter esse documento para você. Como faço para enviar dinheiro do Brasil para a Itália de forma segura? Existe um processo formal de câmbio internacional que precisa estar bem documentado, tanto para o banco italiano aceitar, quanto por questões fiscais no Brasil depois. Não é simplesmente uma transferência, tem uma estrutura correta para isso. E um erro aqui pode travar a operação bem na reta final. Quais são os impostos e taxas na compra de um imóvel na Itália? O imposto de registro do imóvel é um dos principais custos durante essa etapa do processo. Esse imposto equivale ao ITBI no Brasil e varia de acordo com o seu objetivo com o imóvel. Se for para moradia, pode comprar como prima casa, primeira casa, e esse imposto é de 2%. Se for para investimento, o percentual sobe para 9%, mas seria sobre o valor cadastral do imóvel, que na maior parte das vezes ele é inferior ao valor da transação. Seria o equivalente ao nosso valor venal do Brasil. Existem outros custos como documentação, tradução juramentada, a comissão da imobiliária, que aqui na Itália é dividida entre o comprador e o vendedor, mas a nossa assessoria busca a melhor vantagem comercial para você, então a gente tenta negociar todos esses custos, inclusive o valor da imobiliária. Comprar imóvel na Itália dá direito à cidadania ou residência automaticamente? Essa é talvez a pergunta que mais preciso corrigir. Não, a compra do imóvel por si só não concede cidadania nem residência. São processos completamente distintos. Ter um imóvel na Itália pode facilitar a obtenção de algum visto, como visto de investidor ou visto de residência eletiva, mas isso seria uma discussão específica caso a caso. E as famosas casas de €1, vale a pena? A minha resposta direta é não. Esses programas existem, sim, mas na maioria das vezes se tratam de imóveis que necessitam de uma reforma mais profunda e estrutural, exigindo um investimento que ultrapassa o valor de um imóvel já pronto, dentro de prazos apertados e com burocracia que poucos estrangeiros conseguem acompanhar de longe. Além disso, se encontram em lugares de difícil acesso, sem uma boa infraestrutura de serviços e longe de estações de trem. Costumo falar para os nossos clientes, você quer entender se esse tipo de programa é bom? Se pergunte, os próprios italianos estão comprando? Se a resposta for não, você também não deve comprar. Isso vale inclusive para imóveis de mais baixo valor, 20, 30, 40 mil euros em algumas cidades
cidades pequenas italianas que não possuem liquidez, o que poderá ser um problema para você caso você decida vender no futuro. Como funciona o processo de assessoria com a Casa Nani? Nosso processo começa antes de olhar qualquer imóvel. Primeiro, entendemos o objetivo do cliente: moradia, investimento, uma segunda casa e o contexto patrimonial dele. A partir disso, fazemos uma busca ativa, incluindo imóveis que não estão no mercado aberto. Visitamos pessoalmente com um olhar técnico e entregamos relatórios para quem não pode estar presente. Negociamos o valor do imóvel, fazemos uma due diligence jurídica e técnica do imóvel, porque na Itália é comum encontrar imóveis antigos com pendências que não aparecem à primeira vista. Acompanhamos a escritura e, se precisar de uma reforma, gerenciamos isso com a nossa equipe de engenheiros e arquitetos. E depois da compra, seguimos com o cliente na parte burocrática e patrimonial. Vocês ajudam também com o planejamento fiscal e sucessório? Sim, e essa é uma parte que diferencia bastante o nosso trabalho de uma imobiliária tradicional. Como imóvel é patrimônio, a forma como você estrutura a compra impacta nos impostos, na sucessão e até como esse bem vai ser transmitido no futuro. Orientamos isso desde o início para que a decisão de hoje não se torne um problema para você ou para sua família daqui a alguns anos. Como você viu, comprar um imóvel aqui na Itália não é impossível, mas também não é tão simples quanto parece em vídeo de rede social. Existe um processo, existe documentação, existe estrutura fiscal. E existem detalhes que só quem já passou por isso centenas de vezes consegue enxergar antes que virem problema. Se você está considerando dar esse passo, seja para moradia ou para investimento, o próximo passo é bem simples. Fale com a gente. Na conversa inicial entendemos o seu objetivo e te dizemos com clareza se faz sentido seguir e como seria esse processo no seu caso específico. Vou deixar o link na descrição, vamos conversar.